Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar oferecido pelas feiras FC Pharma, FC Cosmetic. Eu me apresento em primeiro lugar, eu sou Nádia Bento, eu sou head das feiras de Life Science da Nuremberg Mess do Brasil. Eu sou responsável pelas FCS Pharma, FC Cosmetic e Analítica. Então, dou boas-vindas a todos vocês, boas-vindas a esse time de feras que nos acompanha hoje nesse webinar. O propósito dessas séries de webinar que as FCS está entregando para o mercado é de aproximar e apoiar as indústrias nesse momento tão novo para todos nós. Então, os temas são sugeridos, eles têm o intuito de inspirar, auxiliar e oferecer um caminho para que possamos juntos passar por essas questões, né, por esse cenário novo que chegou para o mundo inteiro. Então, vou explicar rapidamente para vocês como é que funciona a dinâmica. Temos hoje 3 convidadas que eu já vou apresentá-las para vocês. Cada uma delas tem 15 minutos de fala. Em todo e qualquer momento, perguntas podem ser direcionadas a alguma delas em específico, ou, enfim, podem ser perguntas abertas, aleatórias. Eu peço, por favor, para que vocês utilizem o botão do chat. Então, tem chat, a qualquer momento as perguntas podem ser feitas. No final do webinar, temos aí um tempo de 15 minutos para que as perguntas possam ser respondidas. Esse webinar está sendo gravado e ele vai estar disponível a partir de amanhã nas nossas plataformas de comunicação. Então, sigam o nosso blog Talk Science, sigam as mídias sociais das feiras FC Pharma, FC Cosmetic e também no website do evento. No final, nós mantemos nosso compromisso de encerrar o nosso webinar às 18 horas, porém, hoje, especialmente, teremos um bônus extra, que vai ser conduzido pela Silene, ao final do webinar. Ela vai trazer para a gente uma vivência, para esse alívio das emoções, com base na programação neurolinguística. Então, todos aqueles que puderem e quiserem ficar após as 18 horas, é só permanecer aqui no link e a Silene vai conduzir essa vivência para todos nós. Então, muito obrigada às nossas 3 convidadas, Daniela, Silene e Cláudia. Vou começar um pouco com a Daniela. Daniela Aquino, ela é Headhunter, ela é coach do universo científico. Daniela é empresária, empreendedora e fundadora da Linus, uma consultoria de RH focada nos mercados farmacêutico, cosmético e químico. A Dani é formada em marketing com MBA em gestão de pessoas e tem diversos títulos e especializações na área. A Dani, ela se considera uma inquieta por um mercado mais consciente e uma liderança transformadora. Daniela, muito obrigada pelo convite. A Linus, que é uma parceira muito importante para as FCS. Dani, no nosso tema, preparados ou desesperados? Quem é você no cargo quem é você no cargo que ocupa? Como é que você enxerga? Qual que é a tua visão? Traz um pouquinho da tua experiência aí para a gente. Pode deixar, Nádia. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade mais uma vez, né? Pela parceria de longa data. E agora uma parceria remota, né? A gente está usando da tecnologia a nosso favor. Então, vamos fazer bom uso disso tudo. Eu acho que isso também faz parte da nossa conversa, do nosso tema. E mais uma vez, obrigada, né, pela Nuremberg, organizadora de tudo isso, para que a gente possa se reunir aqui e refletir um pouco em torno desse tema. Porque, assim, a grande questão é se nós estamos preparados ou se nós estamos desesperados. E, assim, qual é a minha opinião em torno de tudo isso e dentro do que a gente vem vivendo, né, e vendo, assim. Na verdade, eu penso que nós não estamos preparados. Não estávamos preparados, talvez pudéssemos ter nos preparado um pouco melhor, mesmo com um tempo um pouco mais curto, porque isso já estava acontecendo na Ásia, né, veio chegando na Europa. Se a gente olhar de uma perspectiva de cuidado com a saúde, eu acho que até tem um preparo, uma correria em torno disso, mas olhando para a economia, nós fomos pegos de surpresa. Então, assim, tem um despreparo grande aí em torno de tudo isso, e como é que a gente faz para que a gente possa se preparar? Enquanto profissional, enquanto indivíduo, enquanto organização, eu acho que são pontos bem importantes para que a gente possa refletir. E, na verdade, quando a gente pensa assim no desespero, eu também acho que o desespero não, obviamente, não é o melhor caminho, só que a gente também não pode negar o medo. E, assim, é um momento onde as pessoas estão com medo, as famílias estão amedrontadas, as empresas também estão passando por várias questões, né? Assim, e agora? O que vai acontecer? Como vamos fazer?
Então, assim, o medo, ele faz parte, ele é uma reação, né, da emoção humana, onde a gente precisa entender o que precisa ser feito. Então, assim, o medo, ele nos chama para sair do lugar que estamos. Então, a gente tem que olhar para esse medo como uma oportunidade de evolução. E aí é parar e pensar, o que a gente vai fazer mesmo? E nos orientar, né? Criar um checklist, um plano de ação, enfim, cada um vai buscar a ferramenta, né, o recurso que tem, para que dê passos. E aí, assim, então eu pergunto e jogo essa pergunta para vocês, né, para quem está participando, e se perguntar, eu estou desesperado ou eu estou com medo? O desespero nos paralisa e o medo nos ajuda a nos movimentar. Então, assim, ter medo agora é absolutamente natural. E buscar um ponto de equilíbrio, né, para que a gente possa minimizar a ansiedade, pânico, algumas situações de estresse. Então, assim, essa é a primeira pergunta. Eu solto a pergunta para vocês. Vocês estão com medo ou vocês estão desesperados? Né? Reflitam a respeito disso e passem a ter algumas ações em torno disso. A segunda pergunta que eu trago para vocês, que eu acho que é uma pergunta que eu me faço também, né, obviamente, e que é muito importante. Quem somos nós no momento de crise? Porque as crises, elas nos trazem várias reflexões, várias oportunidades. Então, a crise, assim, o que a crise faz? Ela revela muita coisa a nosso respeito, ela traz uma autorrevelação, né? Essa é uma oportunidade da gente estar com a gente mesmo, entendendo como é que a gente reage em situações de estresse, dificuldade, complexidade, e que está muito linkada, né, a questão do medo, mas no final é assim, quem sou eu nessa crise? O que eu vou fazer com essa crise? Então, assim, o que eu posso criar a partir, né, dessa crise? Então, olhem muito para isso e observem como é que vocês estão manifestando, enquanto indivíduo e enquanto organização, essa revelação, né? Então, assim, observem isso para que vocês também possam criar algumas ações em torno de evolução. A segunda pergunta que eu trago, assim, nesse sentido, é o quanto vocês estavam preparados para as competências de 2020, né? Que, assim, muito se fala, né? A gente veio muito um relatório de Davos das competências do futuro, as competências para 2020. Esse 2020 já chegou e, assim, dentro de tudo que a gente tem visto, e eu estou falando agora enquanto consultoria de RH e também de colegas e das próprias organizações, que nós não estávamos preparados em grande maioria. Então, assim, as pessoas estavam postergando, procrastinando algo que já era necessário, que se nós estivéssemos melhores preparados, talvez o sofrimento deste momento, que a grande maioria está tendo, não seria tão impactante do ponto de vista, por exemplo, da tecnologia, de um mundo digital, de um mundo mais conectado, de um mundo mais remoto. Então, assim, no final agora se eu não me preparei, eu sou neste momento, pela realidade que se apresenta, pelo cenário que está colocado, eu sou obrigada a me preparar. E o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para me preparar? Então, é um ponto também de reflexão. Eu já trouxe alguns, né? Tá com medo, tá desesperado? Quem é você nessa crise? E o que você está fazendo para se preparar? E como que as empresas estão colaborando também, né? Para que esse colaborador se prepare ou tenha uma estrutura para que possa funcionar melhor, né? A gente tem uma conversa muito em torno, eu imagino que vocês todos já ouviram muito, né? A questão, como trabalhar melhor home office, onde eu tenho que trabalhar compartilhando o espaço com mais pessoas da família, com as crianças que estão em casa, com o cachorrinho que está latindo. Tem pessoas que têm o privilégio de ter uma estrutura, né, uma condição melhor, e outras não têm, e tem que dividir. Como é que faz com tudo isso? Então, assim, esse home office, que era um desejo de muitos, deixou de ser romantizado, porque na realidade há uma complexidade em torno de tudo isso. Então, assim, e é uma tendência, né? Assim, independente das empresas darem a condição do home office, é uma tendência. A gente vai, a partir dessa pandemia, a partir dessa crise, começar a ter trabalhos mais remotos, reuniões sendo mais pontuais, objetivas. Então, assim, tudo isso, para resumir, trazendo o exemplo do digital e do tecnológico, o quanto vocês estão preparados ou se preparando do ponto de vista estrutura, infraestrutura, competência, né, habilidade, para que vocês possam agir em torno desse novo momento que se apresenta, tá? Aí uma outra reflexão também, né, que eu trago em torno das competências, né, solicitadas pelo futuro, e o futuro é agora, é a questão de gerir pessoas. E aí é uma conversa muito para os líderes, né?
O líder, ele é muito cobrado. O líder, ele é cobrado por resultado, por performance, por tempo, enfim, há uma cobrança em torno da liderança gigantesca, que eu acho que faz parte, porque a partir do momento que você assume uma liderança, você chama a responsabilidade para si, você assume isso, né? Joga para o meu peito que eu vou assumir, e precisa dar direcionamento, precisa dar um norte, precisa acalmar os ânimos, as emoções dos colaboradores, então, assim, é complexo. E aí é que a gente tem se perguntado muito, quem é que está cuidando desse líder? Para quem, onde é que esse líder está colocando as questões todas, né? Está colocando para a mãe, para o filho, para a esposa, para a namorada, para o cachorrinho. Esse líder está falando com quem? Há também situações privilegiadas onde se tem uma área de recursos humanos olhando para isso, né? A gente vai ter a Cláudia daqui a pouco trazendo algumas práticas da NCD em torno desse cuidado com os colaboradores e com a liderança, mas tem muito líder nesse momento sofrendo e não sabe muito o que fazer com tudo isso. Então, assim, eu acho que é um momento de olharmos também e observarmos, enquanto gestores, empresários, empreendedores, que suporte a gente está dando para esses líderes, tá? E, assim, uma outra coisa que eu acho que é muito importante, né, a gente refletir. Se a gente quer sair desse cenário, queremos sair melhores, né, mais generosos, mais solidários, mais empáticos, ou a gente quer sair mais egoístas, mais individualistas, mais com um instinto de sobrevivência, que ele é natural agora, por outro lado, né, com toda essa conectividade, seja remota, seja de emoções, a gente tem chance de sair melhor. Então, assim, o que eu estou fazendo por mim? O que eu estou fazendo pelo meu colaborador? O que eu, enquanto empresa, estou fazendo pelo meu colaborador? Estou fazendo para o meu negócio? Estou fazendo para a minha comunidade? Então, assim, como a Nádia me apresentou agora há pouco, essa inquietude que passa por mim e me faz refletir o que eu, enquanto pessoa, ser humano, profissional, empreendedora, posso fazer para o meu entorno, eu chamo vocês para essa reflexão também. É um ótimo momento para praticar solidariedade, para praticar empatia e para que as organizações assumam esse papel também, né? Para que as empresas olhem para isso, onde o mundo hoje não é só lucro, não é só capitalismo, o mundo hoje ele nos faz um chamado, né? Eu digo que o universo, a vida nos faz um chamado para que a gente assuma a responsabilidade pelo entorno. Tem situações que podem ter um entorno maior, tem um entorno menor, mas alguma coisa vocês podem fazer. E aí, assim, eu me trago algumas questões também. Tem pessoas que vão me falar, poxa, mas a minha empresa não olha para isso. Tá bom, a sua empresa não olha, mas você olha, o que você pode fazer? Então, parte de você, né? Como seja a mudança que você quer ser para o mundo. E aí a gente vai estimulando, vai inspirando, vai nessa onda da solidariedade e sejamos líderes solidários, colaboradores solidários, pessoas solidárias. Eu acho que para esse momento é o que eu trago de reflexão. E me coloco à disposição, né, para que a gente continue na nossa conversa para daqui a pouco e para as perguntas que possam surgir também, tá bom? Obrigada aí pela oportunidade mais uma vez. Oi, Dani, obrigada pela tua contribuição. A gente tem tratado isso em muitos dos nossos outros webinars, a gente tem falado tipo, como que as pontas estão se unindo, não só em termos das cadeias, né? A cadeia farmacêutica, a cadeia alimentícia, em termos de estrutura, tem se unido para buscar soluções dentro do mercado, mas como também pessoas, né? A gente tem visto em exemplos e coisas acontecendo lá fora, pessoas olhando mais para pessoas, né? Então saímos do B2B, do B2C, estamos muito olhando no P2P, né? People to people, e eu acho que a tua fala vem a calhar nisso e que nós possamos pegar, então, esse medo, né, que está dentro de cada um de nós, na sua forma, na sua intensidade, e impulsionar isso para uma mudança. Muito obrigada. Eu queria agradecer. Queria chamar agora a Silene Moreno, por favor, te chamo aqui para o nosso palco virtual. É psicóloga, pós-graduada em RH na gestão de negócios, coach formado pelo Instituto Brasileiro de Coaching, consultora em desenvolvimento humano, diversas áreas como gestão de pessoas, liderança, desenvolvimento de equipes. Então, Silene tem uma bagagem muito grande aí para compartilhar com a gente. Obrigada, Silene. Somos todos ouvidos. Eu que agradeço a oportunidade, né, de se compartilhar das nossas experiências, dos nossos saberes, que são importantes também, né? E quanto ao tema, né, eu achei esse tema assim bastante interessante, preparados ou desesperados, né? E aí eu fiquei refletindo, preparados, como a Daniela falou, acho que ninguém estava preparado.
Ninguém estava preparado para o tamanho de tudo isso que a gente está encontrando, né? Agora, por outro lado, nós temos o extremo oposto, desesperados, né? É uma coisa assim bastante extrema, né? Que a gente precisa tomar muito cuidado, porque o desespero, a ansiedade, o medo, eles nos tiram o foco. Quando a gente entra numa emoção de desespero, de medo e ansiedade, nós perdemos totalmente a razão, o racional nosso acaba não funcionando. E fora isso, nós mexemos com toda a parte orgânica. O nosso corpo, ele começa a não funcionar, a nossa imunidade, ela cai também. Então, isso a gente adoece. Então, é muito importante que nós possamos perceber que tem um lado, como a Dani falou, que o medo, ele é mobilizador, ele é importante, tem um grau de ansiedade que também é normal, é natural, nós temos ansiedade, mas a gente não pode deixar que isso se torne patológico, porque isso é muito complicado, né? E quando vocês colocam como está você nessa função, eu acho que nós estamos num momento que não existe função. Nós estamos vivendo um momento que a gente não tem aí cargo ou função. Nós temos ser humano diante de emoções bastante avassaladoras dentro da nossa vida, da nossa existência, desde um presidente da República, um presidente de um país, né, um ministro, um CEO de uma empresa. Todas as pessoas estão vivendo as mesmas sensações. Cada um dentro do seu limite, cada um dentro da sua condição. A inteligência emocional aí entra muito forte. Quem tem ela um pouco mais desenvolvida consegue lidar um pouco melhor. Quem não tem está entrando num processo de colapso aí da saúde mesmo, de ansiedade e tudo mais. E aí, quando eu estava fazendo essa reflexão para o nosso encontro de hoje, me veio assim a imagem de um funil, né? Se a gente pensar um funil, ele tem lá a parte larga, depois ele vai criando lá até chegar no biquinho do funil. Então, quando a gente pensa num funil, a gente imagina que na parte mais aberta do funil, a gente pode ver o universo, as empresas, o governo, vão trazendo uma série de informações, mas quando chega aqui na boquinha do funil, quem é que está aqui no micro? Somos nós, é o indivíduo. Então, toda essa carga de informação que a gente recebe desse funil, ela passa naquele biquinho. Dependendo de como nós lidamos com isso, esse biquinho ele pode ter uma fluidez muito grande de passar, né, aquilo que está sendo colocado no funil, ou ele pode travar, ele pode simplesmente bloquear. E isso tem a ver conosco. Eu acho que eu pensei muito nesse momento em trazer a questão da pessoa, do nosso indivíduo, não só das empresas. Mas se a gente for pensar junto, o que acontece com as empresas? Elas estão tendo que rever uma série de coisas. Então, assim, planejamento existe, né? Budget existe, tem tudo isso muito planejado. E, de repente, eles vão ter que rever uma série de coisas. Não só planejamento, mas, por exemplo, muitas empresas estão revendo processos. Tem empresas de pessoas que eu conheço que já decidiram que quando voltar essa crise não vai ter, alguns departamentos vão ser extintos, vão trabalhar home office. Então, já começou a se analisar, inclusive, custos em relação a tudo isso. Então, as empresas estão refletindo a questão também estratégica e precisa olhar para o ser humano. Hoje, neste momento, existem algumas empresas já fazendo, por exemplo, tivemos uma live que eu participei outro dia, uma empresa com 5.000 funcionários que faz todos os dias pela manhã a meditação online, para que as pessoas possam acolher o coração e ficar um pouco mais tranquilas para trabalhar, né? Então, assim, se a gente olhar agora para o indivíduo, estava olhando falando para a empresa, vamos pensar em nós, nós que somos indivíduos. Tem gente que está sozinho em casa, está home office, está lidando, é do quarto para a sala, da sala para o quarto, e ele está sozinho. Lógico, tem atividades, tem os afazeres, tem um monte de coisa, mas como é que é ficar com você mesmo? Quantas vezes no nosso dia a dia, a gente às vezes, como é que a gente fugia? Trabalha pra caramba, workaholic, às vezes não tem tempo nem de ficar com ele, trabalha muito, ou eu vou pro barzinho, ou eu vou sair com amigos, a gente às vezes disfarça essa nossa solidão em ficar sozinho. E agora a gente está sendo obrigado a ficar sozinho. Mesmo que tenha lives, tenha toda essa coisa da tecnologia, tem hora que é a gente com a gente mesmo, né? Então, quem tem uma tendência à ansiedade, ela vai acentuar. Quem tem uma tendência à procrastinação, vai acontecer e ele vai estar sozinho, ele vai ter que aprender a se organizar, né? Quem tem muita rigidez, uma autocobrança muito forte, vai
ficar um robozinho dentro de casa e tem que trabalhar a flexibilidade, soltar um pouco essa rigidez, né? Quem é muito solitário vai ter que aprender a transformar a solidão em solitude. A solidão é quando eu sinto que eu preciso de alguém para poder ser feliz. A solitude é quando eu aprendo a lidar comigo, a estar comigo, estar bem comigo mesmo. Então, isso é muito importante na questão do indivíduo. Quando a gente fala do indivíduo ainda, a gente tem aqueles indivíduos que estão com a família em casa, né? Então, quantos casais hoje estão se olhando e tendo que olhar para essa relação de uma forma muito clara, né? Que antes, de repente, eu trabalhava pra caramba, chegava tarde em casa, não tinha tempo nem de olhar para esse casamento. E agora eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar para aquela mulher que está ali, que eu conheci, que um dia foi a pessoa que eu namorei, que eu me enamorei, e agora, pera lá. Ou então até o contrário, gente que parava, poxa, quanto tempo que eu não via, né, tão de perto minha esposa, meu marido, e as relações estão retomando coisas muito antigas e boas, né? Então acho que isso é muito, muito legal. Quando a gente olha para os nossos, quem não está com o marido, mas está com o pai, com mãe, tem uma cliente do dia que falou assim, não aguento ouvir meu pai reclama o tempo todo. Como ela é minha paciente, eu tenho a abertura de poder falar para ela. Fala assim, peraí, mas quem faz isso? Você não faz igual? É teu espelho, seu pai é teu espelho, olha aí como é que é. Então a gente está tendo que lidar com os nossos espelhos dentro da nossa casa, né? E os filhos? Quando a gente pensa nos filhos, né? Aqueles filhos que, quando a gente, sem perceber, a gente delega muitas coisas para as escolas, para as babás, né? Para as cuidadoras. E agora a gente tem que lidar com a nossa paciência. Às vezes, com a nossa inabilidade de ter uma didática, uma forma de lidar com a criança, com o adolescente, que é bem complexo também lidar com o adolescente, né? Mas em todas as situações, gente, o que a gente precisa desenvolver, que é muito importante em todas as situações, que a vida está nos convidando para nós nos desenvolvermos. Em primeiro lugar, paciência, compaixão, que é muito importante a gente desenvolver a compaixão, a solidariedade, o altruísmo genuíno, né? A empatia e uma coisa que é muito importante, um propósito de vida. Nós vivemos e trabalhamos para o propósito das empresas, as missões das empresas, mas quais são os nossos propósitos de vida? Nós precisamos olhar para esse propósito de vida. E, além de tudo, nós temos que, não podemos esquecer de uma coisa muito importante que hoje a gente precisa colocar em pauta, e as empresas precisam colocar em pauta, que é a espiritualidade. E quando a gente fala de espiritualidade, eu não estou falando de religião, eu estou falando de essência, eu estou falando de energia, eu estou falando de pessoas, eu estou falando de uma coisa muito maior do que a gente pensa sobre isso. E se você entende que também é religião, tudo bem, você pode ter a sua crença, mas não é nesse sentido que eu quero dizer. Né? Quando a gente fala de solidariedade, eu estou falando de espiritualidade. Quando eu estou falando de altruísmo, eu estou falando de espiritualidade. Mas quando eu falo da minha energia, do meu eu também falo de espiritualidade. De buscar a minha essência, o meu propósito, eu estou falando de espiritualidade, né? Então, não adianta a gente criticar, exigir do outro, e muitas vezes a gente acaba não vendo em nós. E tudo isso que eu falei não é com o outro, nós temos que ter isso em primeiro lugar conosco mesmo, essa compaixão conosco mesmo, olhar para isso, né? E assim, o que eu tô vendo meu reloginho aqui, porque se não deixar eu vou falando aqui, né? Então, assim, eu sempre gosto de contar uma historinha. Tem um casal que estava indo para uma festa e no meio do caminho chegou numa bifurcação, a esposa disse assim para o marido, meu bem, não é por aqui, era para a esquerda. Ele falou, não, é para a direita. Ele falou, não, é para a esquerda. E ficou aquele... Aí ela pegou, ficou quieta e deixou ele ir para a esquerda. E ele foi. Chegou lá na frente... O que ele percebeu? Que ele tinha errado, que a direita estava certa. Aí, pô, por que você não teimou comigo, fez ele voltar para trás? Ela falou calmamente, ela olhou para ele e falou, sabe por que, meu bem, que eu não fiz isso que você está me pedindo? Porque ter razão, ser feliz, eu escolhi ser feliz, agora você volta e pega o caminho novamente. Então, assim, pensa um pouco, você quer ter razão ou você quer ser feliz? O que é ser feliz nesse contexto que a gente está vendo? Assim, vocês podem perguntar, tá bom, Silene, tudo isso, mas o que a gente faz? Como que a gente muda tudo isso? Então, tem muitas coisas que a gente poderia falar. A primeira coisa que evita um pouco essa ansiedade, esse medo, é você não se ligar tanto nessas notícias, nas notícias que estão acontecendo aí. As pessoas se ligam em tantas coisas. É morte, é isso, é não sei o quê.
A gente não pode ser alienado. Nós temos que ter, sim, informações coerentes, informações corretas, adequadas, mas não se deixar levar por todas as coisas que a gente está trazendo. Isso diminui muito a nossa relação com o medo e com a ansiedade, né? Outra coisa importante, quando você estiver trabalhando em casa, crie uns momentos de relaxamento. Você está lá no seu computador, tem um monte de reuniões, várias coisas. Para por alguns minutos, dá uma pausa. Essa pausa, ela vai te dar um alívio dessa tensão. Toma um chazinho, toma um cafezinho, levanta, dá uma volta, sei lá, faz alguma coisa, movimenta o corpo, né? Que é uma coisa importante. Outra coisa que eu acho que é importante nós fazermos é olhar para a tua vida como se ela fosse um quebra-cabeça, né? A Dani falou uma coisa importante. Olha para você, o que você quer, o que você vai fazer. Mas não olha para a tua vida só com o que você vai fazer. Olha todas as coisas que você já fez. Olha para todas as coisas que você já conquistou na tua vida. Olha quantas coisas você já deve ter superado na tua vida. Em todos os sentidos, gente. Acadêmico, profissional, pessoal, em todos os níveis. E olha para isso com muita alegria, com muita vontade de falar, pô, eu sou o cara, eu sei, eu posso melhorar, eu posso fazer. E aí olha para esse quebra-cabeça e fala, que peça que está faltando? O que eu posso colocar aqui para completar esse quebra-cabeça de uma forma legal, né? De uma forma melhor? Olhando para tudo isso que eu falei, olhando para você, quem é você com você mesmo, olhando para as relações, olhando para o teu trabalho, para a tua carreira, para tudo isso. Então, eu acho que isso é um momento rico, é um momento mágico, não é um momento só ruim, é um momento bom, porque a gente vai sair com um saldo positivo de tudo isso. Eu tenho certeza. Quem quiser sair, vai sair com um saldo positivo, eu tenho certeza disso. Outra coisa é criar momentos de alegria, né? Sei lá, outro dia eu gravei um vídeo dançando, eu fiz uma aula de zumba na muito legal. Eu postei na rede social, teve uma senhorinha que mandou um vídeo para mim, ela nem conseguia mexer direito, mas ela falou, não, eu não tinha coragem de postar, mas eu mandei para você ver que eu estou me mexendo. Isso é bárbaro. Faz coisas que às vezes muito tempo você não fez, que é muito legal, né? Então, gente, eu acho que é isso que a gente pode fazer. Coisas que tragam alegria, que tragam um bem-estar, que você contribua positivamente com esse mundo, com esse momento, com você mesmo, né? Com o seu prazer. E eu acho que é isso que eu posso trazer. Poderia ser muitas outras coisas, mas 15 minutinhos também é pouquinho para a gente trabalhar. Tem que deixar para a Cláudia falar um pouquinho, né? E aí, quem quiser ficar para o final, eu vou conduzir uma vivência de uns 10 minutinhos, não passa disso, tá? Para a gente poder tirar um pouquinho, aliviar um pouquinho essa tensão no coração aí de alguma emoção negativa que esteja te incomodando, tá? Então, gratidão pela oportunidade e por me ouvirem também. Silene, nós que agradecemos, não sei aí de toda a audiência, mas eu já saí mais animada da tua fala. Eu acho que eu entrei com uma cara, já estou saindo com outra. Sensacional a tua contribuição, muito obrigada. Aos que entraram agora, tem um chat ao lado, coloquem as suas perguntas. Se for pergunta para alguém específico, pode direcionar perguntas. Se for uma pergunta para qualquer uma aí das nossas convidadas, mas participem e daqui mais uns 15, 20 minutinhos começaremos as respostas. E aí eu aproveito agora para convidar a Cláudia Hidalgo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A Cláudia, ela é Human Resources Manager of South America na EMCD. Cláudia tem 20 anos de experiência nas sub-áreas de RH, então passei por recrutamento, desenvolvimento, qualidade de vida, comunicação, entre tantas outras. Tem diversos títulos aí, pós-graduações, certificados na área. Cláudia, que força, muito obrigada. Obrigada, primeiramente. Obrigada pela fala. O prazer é todo nosso, a fala é toda sua. Divide um pouquinho aí que práticas, tua experiência, e aí como é que vocês estão lidando com esse cenário? A fala é toda sua. Maravilha. Bom, antes de começar, eu queria ver assim, em vez de preparados ou desesperados, é preparados ou despreparados. E eu lembrei de uma frase que eu recebi hoje, chamada, mais ou menos assim, na escola, primeiro te ensinam uma lição e depois aplicam a prova. Na vida, primeiro te aplicam a prova e depois você aprende a lição. E eu acho que isso que a gente está vivendo agora. Né? A Dani trouxe uma questão no início de que a gente poderia ter se preparado um pouco antes, porque a gente estava vendo coisas acontecendo na Europa, na China,
né? E de repente veio essa avalanche aqui para nós. Então, eu vou falar um pouquinho pela perspectiva da área de recursos humanos, tudo aquilo que a gente está vivenciando. E eu acho que tem um ponto muito importante, não sei se tem muitos colegas de RH aí na audiência, mas uma das coisas que eu acho que é muito importante, primeiro, a gente, e a Silene comentou, se cuidar para depois a gente cuidar dos outros. Então, antes de mais nada, a área de RH precisa se olhar como indivíduo, então cada um, nós líderes de RH, olharmos para os nossos times, para que nossos times estejam fortalecidos para cuidar do público, que aí são os colaboradores, os líderes e tudo mais. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Eu acho que, para mim, tem sido muito, muito forte a questão de ter o networking. Então, da mesma maneira que eu posso estar me sentindo nesse momento um pouco mais acuada, um pouco mais assustada com alguma coisa, ou quem sabe despreparada ou com medo, mas quando a gente olha e conversa com outros líderes de RH, é exatamente o mesmo sentimento, porque muita coisa é nova. Então, logo que a gente começou toda essa história de home office, na MCD acabou acontecendo em meados de março, na semana seguinte já entrou uma MP do governo. Aí passa-se alguns dias, a MP muda, não muda, e aí o pessoal de RH, meu Deus, o que eu faço? Não faço, vamos falar com o advogado, vamos falar com o sindicato, o que acontece? Aí começa a se fechar sindicatos, escritórios de advocacia só por call, então a coisa começou meio a ficar, e agora? Né? Em seguida, passa-se mais um tempo, mais uma outra MP, né? Aí você ouve as notícias e, de repente, o STJ lança uma outra decisão. Então, para nós tem sido uma intensa todo esse momento da gente entender, se atualizar e estar firme para trazer as melhores soluções para as empresas. Esse que é um ponto, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, que é trazer o que o governo está fazendo para dentro da companhia. Vamos postergar ou não o fundo de garantia, vamos ver o que vai acontecer com as alíquotas do INSS. Então, tem um lado administrativo que ele é muito importante, a gente não pode deixar de pensar, porque a gente não pode expor a companhia. Então, para nós de RH, a troca de informações através de grupos, networking, saber o que o vizinho está fazendo, o que a concorrência está fazendo, porque veja uma coisa, agora somos todos unidos. Eu acho que isso é uma coisa legal, independente de, vou falar com o meu concorrente. Não, a ideia do meu concorrente pode ser muito boa, para mim ela pode ser aplicada. Então, independente de que mercado a gente trabalhe, os RHs precisam estar, acho que, muito unidos para essa troca de informações. Então, eu começaria por esse lado, do lado administrativo, que a gente às vezes esquece, mas ele é muito importante. Né? Novamente, porque a gente não pode expor a companhia e óbvio que a gente quer tomar as melhores decisões e ajudar a liderança a tomar as melhores decisões no sentido de manter o negócio, as operações do negócio com toda a energia e tudo mais, né? Para que a gente não venha nas últimas consequências, né? Com relação a outras ações, e aí entrando agora no que tange pessoas, e uma coisa acho que muito importante, porque a gente tem que pensar muito no engajamento, né, dos nossos funcionários, né? Quando você tem um momento muito disruptivo, e como eu comentei com vocês, para nós, a nossa realidade, essa disrupção aconteceu em meados de março, estava todo mundo junto e daqui a pouco, a partir de amanhã, algumas pessoas começam em home office e a gente começou a fazer gradativo e aí, de repente, veio uma situação que eu recebi uma charge um dia que falava assim, o que trouxe a transformação digital para a sua empresa? A liderança, as pessoas, a Covid-19, ou não lembro exatamente qual que era o quarto item. Mas a Covid veio com uma avalanche. O coronavírus assim falou, a partir de agora, vocês vão mudar o jeito que vocês vão lidar e trabalhar. Então, concordo com o que a Dani e a Silene comentaram de uma transformação de a rotina das pessoas, o horário que eu me levanto, o horário que eu começo a trabalhar, o cachorro que aparece, o marido que quer aparecer às vezes atrás da gente e não está adequado vestidamente, o filho que entra, o cachorro que começa a latir e a gente está aqui, meu Deus, mas o que eu faço, né? Qual que é o que é prioridade nesse momento? A gente, inclusive, eu acredito que esteja trabalhando até mais do que quando a gente trabalhava no escritório, porque agora você tem levanto às 6 horas da manhã, já conecto o computador, deixa eu dar uma olhadinha nos e-mails, vou comer alguma coisa na cozinha. Então, e isso, né, como esse espírito que a gente está tendo de abraçar a causa, né,
ele está sendo muito forte, mas novamente, volto à questão, a gente precisa também se cuidar, senão a nossa energia, a bateria, em algum momento, ela vai acabando. E aí a gente precisa ajudar, obviamente, nossos colaboradores e, muito bem dito a Dani ter colocado, a liderança para aguentar. Nós temos que ser esse suporte para eles, né? Então, para que eles levem o negócio e andem com o negócio. Então, trazer para vocês um pouquinho de algumas práticas que a gente vem fazendo, eu acho que vai ser interessante para a gente olhar literalmente na prática essas ações e como elas funcionam e quanto que elas têm de resultado. Né? Nos primeiros momentos que a gente começou o home office, a gente acabou fazendo algumas brincadeiras, como por exemplo, happy hour virtual. Nós temos mensalmente a comemoração dos aniversariantes, onde fisicamente a gente levava bolo e tudo mais. Aí de repente você olha e fala, e agora? O que a gente vai fazer? Não vou poder mandar um motoboy para casa de cada um com um cupcake, né? Então a gente acabou fazendo um happy hour virtual, onde o nosso líder, o CEO da companhia, o Nicolas, ele acabou fazendo aproveitamos para fazer um pequeno town hall, onde trouxe um discurso. Isso foi bem quase no início assim de todo esse processo. Então um pouquinho do olhar do que vem pela frente, né? Qual que é o comportamento que a gente espera ter? E é uma das coisas que a gente acabou trazendo muito os valores da companhia, né? Então trazer isso para o nosso comportamento no dia a dia, tá? Inclusive nesse happy hour virtual que a gente fez, que foi Mix Town Hall, a gente acabou fazendo brincadeiras no sentido de a gente ter um grupo de diretores e colaboradores que tem uma banda de rock. Eles cantaram, fizeram um videoclipe cantando parabéns para os funcionários que estavam de aniversário. Então foi muito bacana, né? E aí você começa a trazer um pouco para o próximo, né? Diretores, funcionários. Então as pessoas começaram a se sentir participativas. A gente também implementou ginástica laboral virtual 2 vezes por semana, todas as terças e quintas, das 5 às 5h30, meia horinha, para o pessoal se movimentar, porque isso é uma coisa importante. A gente precisa pensar na cabeça, no emocional, no espiritual, mas o corpo também precisa. Então, quando a gente está em home office, é uma coisa inacreditável. Parece que a gente não desgruda da cadeira. No máximo, eu vou na cozinha, meu apartamento pequenininho, 50 metros quadrados. Eu dou 2 passos, já estou na cozinha, volto, sento de novo na cadeira. Então, se eu não preservar o meu corpo, como é que eu vou também conseguir entregar tudo que eu preciso entregar? Além da questão da educação física ou da ginástica laboral virtual, a gente criou um grupo. Nós temos uma ferramenta que é o Teams da Microsoft, e nós criamos um grupo no qual as pessoas vão postando fotos. Fizemos um concurso também de fotos, ele ainda está em andamento, esse concurso, onde a gente tira fotos das reuniões que nós fazemos. Lançamos uma campanha que chamava hashtag Fique em Casa, e aí tirávamos as fotos das pessoas. Além disso, a gente comunicação direta o tempo todo, e eu diria para os RHs e para a liderança. A liderança das empresas precisa estar alinhada com os RHs, tá, gente? Não adianta somente o RH, a liderança tem que estar junto. Eu diria para vocês, comunicar, comunicar e comunicar, tá? Nesse momento que a gente está longe, né, fisicamente, porém próximos pelas tecnologias, as pessoas também estão com uma ansiedade muito grande. Precisam saber o que está acontecendo. Então, mandemos comunicados, olhemos o que está acontecendo, como é que estão os resultados da companhia, porque as pessoas estão com medo, como a Silene disse. Isso é fato, esse é um momento de incertezas grandes. Então, se a gente não comunica, a gente vai acabar fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais com uma expectativa muito forte em cima das coisas. Então, comuniquem sempre que for possível. A gente tem uma ferramenta já implementada, que é uma ferramenta de treinamentos. Esta semana a gente começa a lançar alguns treinamentos de inteligência emocional. São treinamentos curtos, de 2 ou 3 minutos, que falam um pouquinho do que é inteligência emocional, o que é empatia, e vai muito o discurso que a Dani e a Silene trouxeram. O que também é mindfulness. Então, trazendo um pouco da técnica do mindfulness, porque muitas vezes quando a gente está trabalhando em home office, parece que a gente tem só reuniões, um call atrás do outro. Você parar 1 minutinho, fazer uma prática de mindfulness é tão importante para a gente limpar a nossa cabeça e estar bem para o próximo assunto. Porque não são assuntos sequenciais, são randômicos. Você sai de um assunto legislação, daqui a pouco você vai para outro assunto de benefício, daqui a pouco você vai participar de uma reunião com os funcionários de uma outra área. Então, assim, você precisa ter
esse momento liga e desliga. Enfim, e outras atividades também que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia, que eu já falei das próprias campanhas que a gente tem feito. A gente acabou de lançar uma campanha que é sobre ações sociais. Acho que foi a Silene que comentou, não, ou foi a Dani, desculpa, que acabou comentando de que ações sociais também você pode fazer. Então, um grupo de colaboradores do nosso warehouse de Diadema, eles estão fazendo uma campanha para doação de cestas básicas para uma comunidade que fica próximo onde nós estamos. Então, isso é uma coisa bastante importante, né? Porque faz com que a gente também se sinta fazendo bem para a humanidade, né? Já que a gente está nesse momento e a gente está numa posição privilegiada, porque a gente está trabalhando em uma empresa forte no caso da minha, então eu tenho tudo, né? Salário, benefícios, tudo bonitinho. Agora, imagina essas outras pessoas que eram vendedores, então, ambulantes e tudo mais, que já não tem mais renda por conta desse momento que a gente está vivendo. Então, como é importante a gente incentivar e ajudar os outros, né? A prática do altruísmo que a Silene comentou. Uma outra coisa que eu acho também importante comentar com vocês, os nossos warehouses, a gente tem, tanto em Diadema e em São Bernardo, eles estão trabalhando fisicamente. Então, uma das coisas que nós fizemos já que a gente está em casa, né, e lembra que eu comentei que a gente aplicou fez a hashtag Fica em Casa, a gente começou a pensar, poxa, mas eu estou segura aqui. E eles que estão lá, né? A gente começou a fazer algumas ações para eles em homenagem ao heroísmo que eles estão tendo, porque eles saem todo dia da casa deles para ir até o warehouse, fazer o coração de uma empresa como a minha, que é uma empresa de distribuição, a coisa acontece lá, né? Então, primeira coisa que a gente fez, intensificar a limpeza, então ações práticas, EPIs, seja máscaras, luvas, todo o pessoal que entra nos nossos centros de distribuição, independente se são visitantes ou motoristas de caminhão, tem a medição de temperatura, tá? Então, a gente tem tido várias regras, de fato, para, de alguma maneira, ajudar a diminuir qualquer tipo de risco que as pessoas possam ter. Isso é uma coisa muito importante porque o próprio colaborador se sente cuidado pela empresa, né? Inclusive, a questão de transporte, a gente não está fazendo mais transporte público, não está dando mais o vale transporte, por quê? A gente não faz mais o transporte público, é através ou de táxi ou aplicativo, para que a pessoa não tenha que ir para o transporte público, então não tenha que se expor muito mais, né? Então, essas ações são muito importantes para que realmente o funcionário diga, ok, a empresa realmente está cuidando de mim, né? A empresa realmente está se preocupando comigo, né? Uma outra questão que a gente teve, que foi muito bacana, de um dos nossos segmentos, o segmento de Home and Personal Care, HPC, que foi fazer álcool gel e distribuir álcool gel para todos os funcionários. Então, a gente tinha matéria-prima, a gente conseguiu fazer isso e foi uma ação muito bacana, porque agora a gente está com bastante estoque de álcool gel aí para todo mundo. Então, são coisas que são importantíssimas, de fato, que a gente tem que fazer. O RH sozinho, como dizem por aí, andorinha não faz verão sozinho, tá? Então, a gente precisa da ajuda da liderança. Acho que eles são nossos principais parceiros de qualquer forma, né? Eles que vão ajudar a engajar seus colaboradores. E também a gente precisa da ajuda dos nossos colaboradores, que eles tragam sugestões. Uma coisa também importante, pesquisem. Ouçam, né? Deem a palavra para os colaboradores, porque eles podem ter sugestões, podem ter dicas, ideias muito, muito interessantes, e óbvio, ouça as angústias deles. Eles precisam ser realmente ouvidos para se sentirem cada vez melhor. Não sei se eu já estourei o tempo, me perdi um pouquinho, estamos bem? Bom, basicamente é isso, Nádia, que eu queria te trazer um pouco do lado RH da coisa, né? Fico à disposição também nas perguntas agora, que eu puder ajudar vocês. Obrigada. Cláudia, muito obrigada. Nossa, quanta informação bacana aí. Pena que eu só dei 15 minutos para vocês, já estou me arrependendo de ter feito um webinar tão curtinho, com tantas falas tão ricas. Obrigada mesmo pela tua contribuição. Pessoal, fiquem à vontade para, enfim, colaborar com perguntas, não só quem está assistindo aqui pelo Zoom, mas o pessoal na live no YouTube. Enfim, fiquem à vontade para contribuir com perguntas. Eu agradeço novamente a Cláudia, a Silene e a Daniela pela presença hoje. Tem algumas
algumas perguntas que estão vindo alguns comentários ali já, agradecendo, elogiando vocês. Mas a gente falou um pouquinho também, acho que foi uma fala até tua, Cláudia, falando de transparência e falando de comunicação. Mudamos, né? Tivemos que mudar internamente muito da nossa forma de comunicar, muito da transparência que a gente tem, acho que linkando um pouco essa questão do medo, vem a questão das transparência, a transparência dentro da empresa nos auxilia a gerir um pouco desse medo, né? O que vocês acham? Vai mudar? As empresas vão se apoiar nessa prática que elas, enfim, foram, entre aspas, digamos assim, forçadas, né? Tiveram que abrir um pouco mais aí essa transparência dentro? Isso continua? Esse movimento está sendo positivo dentro da organização, da fluidez da organização? O que vocês acham? Bom, meninas, se eu puder começar, eu sinceramente acho que isso vai perpetuar, tá? A gente precisa disso. Inclusive, a quantidade de webinários que a gente recebe de convite, participe de um webinar disso, daquilo, onde você tem espaço para debate, para primeiro aprender muito e trazer um pouco da tua experiência, ele vai continuar porque tem sido muito rico, né? Tem sido muito bom para a gente realmente a gente se aperfeiçoar. E internamente nas empresas, sem dúvida alguma, as pessoas se sentem melhor quando recebem informação, quando sabem o que está acontecendo. Inclusive, elas produzem mais com isso, né? Se você não está com aquela tensão, muita ansiedade, você vai produzir mais. Então, eu tenho certeza que isso vai perpetuar e que os líderes, pelo menos na minha empresa, os líderes estão com esse mindset mesmo. Eu gostaria de complementar também, que eu também acredito que isso vai se manter, né? Na verdade, eu acho que muita coisa vai mudar, essa dinâmica do que as empresas hoje reservam vai mudar muito, porque assim, o que acontece? O que mais faz com que um colaborador, uma pessoa se engaje? É ter a informação, é saber o cenário que ela está inserida. Então, assim, a partir do momento que eu sei o que está acontecendo, onde é que eu estou nesse lugar e qual a minha responsabilidade, eu passo a agir de uma maneira muito mais propulsora. E isso se faz com transparência, com uma boa comunicação. Então, assim, as empresas, elas precisam olhar agora para a capacidade que elas têm de comunicar, né? Para fazer com que isso chegue de forma transparente, clara, objetiva, direta. E, com certeza, vai ter chances de medir, vão ter os indicadores todos e vão observar que sim, que isso traz engajamento, isso traz melhores resultados, traz produtividade, traz eficiência, então traz muitos benefícios. Essa é a minha opinião e é o que eu tenho visto, lido, estudado. Então, com certeza, a gente vai evoluir nesse sentido. Eu acredito que o que a Cláudia estava falando também, inclusive da comunicação, de trazer para os colaboradores, ouvir os colaboradores, isso é uma coisa muito importante. E essa transparência, ela é muito importante e deve continuar, acredito que sim, que as empresas vão ganhar muito com isso. E uma coisa que vai trazer motivação, por quê? Porque se alguém me ouve, é porque eu também faço parte, eu sou importante nisso. Então, eu acho que isso é fundamental e eu acho que isso acredito que vai acontecer mais sim. Obrigada, meninas. Tem mais uma pergunta. Gostaria de saber o que deve vir a ser fundamental no perfil de um colaborador durante e pós essa pandemia. O que vocês acham? Vou de novo primeiro aqui. Acho que, primeira coisa, resiliência, flexibilidade. Se a gente for falar alguma coisa sobre competências atuais e futuras, essas duas são assim primordiais. A gente já está vivendo num mundo que é muito meio única, né? A gente fala, né? A volatilidade, a incerteza, a complexidade, a ambiguidade, né? Então, se você não tem essa resiliência, não tem essa flexibilidade, né? Alguma coisa vai acontecer, você não vai se encaixar muito nisso. E é inevitável, gente, porque a gente já está inserido nele, não é no Brasil, é o mundo todo. Então, seja resiliência e seja flexível. E complementando aqui a Cláudia, eu acredito também que a gente precisa desenvolver a capacidade de gerenciar crises, né? De poder gerenciar situações mais complexas. Então, assim, agora a gente está sendo convidado, né, num cenário, como a Cláudia colocou aqui, bem certo, volátil, de gerenciar situações. Então, assim,
aumente a capacidade de gerenciamento de situações complexas, né, de circunstâncias difíceis. A questão da adaptação, né? Então, a gente ouve muito falar na questão de Darwin, não é o mais forte, né, que vai se dar bem, sim o que melhor se adaptar. Então, assim, a capacidade que você tem de se adaptar a situações adversas também vai te levar para um outro nível de profissional e, assim, reforçando a questão da empatia. Então, o quanto eu consigo me colocar no lugar do outro e, assim, a empatia, ela tem alguns níveis. Eu acho muito importante a gente compreender isso, porque, assim, uma coisa é eu me colocar no lugar do outro e permanecer junto com o outro naquele lugar. Outra coisa é eu me colocar no lugar do outro e ter chances de pinçá-lo, trazê-lo, né? Chamá-lo para caminhar. Então, assim, a empatia, ela é muito... Ela é uma competência, ela é uma questão muito importante para a gente. Assim, a gente precisa se colocar no lugar do outro, mas com força para ajudar com que aquele outro se movimente, ou para acolher aquele outro, mas não necessariamente para ficar naquela sofrência também. Então, assim, né, amarrando a minha fala, gerenciamento de situações complexas, a questão da empatia e da adaptabilidade. Eu acredito, acho que vocês já falaram um pouquinho, porque isso entra na inteligência emocional, é uma competência importantíssima, eu acho que a resiliência entra também aí. Então, a inteligência emocional é uma competência primordial para qualquer pessoa hoje. E a empatia, que é o que a Dani falou também, eu consegui me colocar no lugar do outro e com isso eu consegui contribuir para o outro. E aí, quando eu falo outro, eu não falo só o outro uma pessoa, eu falo o outro uma organização, ou outro, tudo que está ao meu entorno, que também vai precisar de nossa compreensão, de ajustes que vão acontecer. Então, se eu não me colocar no lugar de quem está lá do outro lado, o empresário, a empresa, o que quer que seja, eu também não vou conseguir me comprometer com algumas coisas. Vou ficar só pensando em mim, e o outro nada. Então, acho que a empatia e a inteligência emocional são competências essenciais. Muito obrigada. Mais uma pergunta aqui. Tem o Renato perguntando para a gente como eu, líder de uma equipe, posso ajudar a minha equipe a ficar engajada, bem com o trabalho em home office, mas também bem consigo e com as suas famílias, né? Acho que esse é o grande desafio, né? Que dicas que vocês podem passar? Acho que é uma dor que está todo mundo aí vivendo, né? A gente perdeu esse contato físico que é tão importante para a gente, né? Então, como que a gente consegue manter essas pessoas engajadas, mas também bem consigo mesmas e aí no ambiente que elas estão nesse momento? Posso falar? Eu acho que uma coisa muito importante que esse líder, em primeiro lugar, ele é humano. Então, o líder, ele tem que olhar para ele como ele está lidando com isso. Porque se ele não conseguir lidar bem com isso, ele também não vai conseguir passar isso para a equipe dele. Então, em primeiro lugar, se avalie como líder, como você está lidando. Que tipo de comportamento você tem como líder? Então, se eu sempre fui um líder muito cobrador, nesse momento não é o momento de você cobrar da forma como você talvez cobraria, né? O líder precisa colocar-se no lugar das pessoas também. Então, a empatia entra de novo aí, obviamente, né? E eu acho que tem que buscar alternativas. Então, assim, eu acho que o líder ele tem que estar mais ainda antenado, buscando outras formas, como a Cláudia falou, criando possibilidades novas, criando coisas que trabalhem as pessoas também, não só o processo. Então, o processo é importante, mas a gente tem que ligar pessoas com esse processo. Essa é a minha percepção. Acho que eu tenho só que complementar, porque ela falou, tá ótimo o que a Celine tá falando. Acho que, assim, criar essas ações de cuidar das pessoas. Então, por mais estarmos longe fisicamente, estar perto delas. Crie, por exemplo, rotinas de reunião com o seu time. Uma vez dependendo do time, se é um time mais júnior, todos os dias, de repente, uma vez a cada... uma vez não, 3 vezes por semana, alguma coisa assim, mas que haja uma rotina, que os funcionários, eles saibam que naquele momento vai falar com o gestor, tá? Novamente, comunicação transparente, tá? Então, e muito alinhada com o negócio, que um diretor, um gerente não pode falar uma coisa e o negócio está indo para um outro lado, então tem que estar muito bem conectado, né? Ouvir o seu funcionário, né? Ouvir o funcionário, ele traz tanta ideia bacana, gente. Tem tanta coisa legal que a gente pode extrair dos nossos colaboradores, tá? Que, assim, às vezes a gente fala, não, eu sei tudo. Não, a gente não sabe. Ouçam os colaboradores. É o momento de melhorar processo, como a Silene falou, porque
muita coisa a gente já não tá no escritório fisicamente. Então, o arquivo estava lá, a coisa estava lá na minha gaveta. Agora já não tem mais, estou aqui, vou ter que ser criativa. Então, estimular os colaboradores a pensar diferente, a fazer diferente, né? É uma dica que eu posso dar também para os líderes. E assim, complementando a fala das meninas, né? Aliás, estamos num time de mulheres hoje, hein? Olha que bonito isso. Olha o feminismo. Brincadeiras à parte. Então, assim, eu compartilho, né, do que elas trouxeram, e eu acredito mesmo que a comunicação transparente é a melhor forma de trazer o engajamento, né? Então, reforçando o que eu falei agora há pouco também, é apresentar o cenário claro, objetivo, e mostrar assim o que é possível ser feito num momento como esse. Na verdade, é um momento muito incerto, tem coisas que a gente ainda não sabe como vão acontecer, mas a gente consegue inserir no dia a dia da empresa, né, do trabalho, algumas ações. E assim, de repente algumas ideias. A Cláudia trouxe até da própria IMCD, né, criar uma campanha, né, de hashtag Fica em Casa, com fotos das reuniões. Então, se a gente pensa assim, de repente inserir alguma campanha para a família, sabe? Hashtag eu tô aqui com meu filho, trazer algumas brincadeiras, alguns dentro da própria equipe, para trazer um tema que eles queiram trabalhar, pode ser uma vez por semana, de 15 em 15 dias, enfim, trazer leveza para esse momento. Porque, assim, é um momento, né, que já tem uma carga pesada, é um momento, como eu comentei também, que os líderes se sentem bastante pressionados. Então, assim, precisa ter um cuidado, né? A gente precisa ter um cuidado muito grande conosco, com nossos colaboradores, com a nossa família, e eu penso que a comunicação clara, efetiva, vai trazer bastante benefício, e a integração, fazer de alguma forma com que a família faça parte disso também. Então, e até uma forma, por exemplo, eu tenho filhos adolescentes, né? Então, há uma complexidade nisso e também há uma facilidade. Eu consigo até incluir meus filhos em algumas atividades. E assim, eu consigo fazer com que eles entendam o meu trabalho ainda melhor, porque eles estão aqui no dia a dia, ouvindo, participando. E de certa forma, eu acho que é até uma oportunidade para que eles também cresçam num cenário, né, de incerteza, de dificuldade, e eles consigam entender que sim, que tem ações em torno disso, tem coisas boas acontecendo também no meio da dificuldade, começam a aprender outras coisas. Então, assim, dentro do dia a dia, da casa de vocês, independente se tem filho pequeno, filho grande, cachorro, etc., faça de alguma forma com que esse convívio seja inserido e seja integrado. E em relação à equipe, quem não está dentro de casa, mas que está dentro, né, do negócio, é uma conexão, uma interação mais virtual. A gente criou alguns programas aqui na Linus, até para colaborar com alguns clientes que passaram por essas situações, de criar algumas atividades mesmo que promovesse essa integração, esse contato mais próximo, mesmo que digital, e essa escutativa para trazer temas. E aí cada empresa tem seus temas, tem suas questões, muitas delas são as mesmas, mas em alguns casos não, e refletir em torno disso. Então, um café, um happy hour, são pequenas ações que podem trazer uma diferença enorme, assim, e bons resultados, e acima de tudo uma leveza, né, para passar por um momento tão pesado como esse. Com certeza, Dani, concordo plenamente contigo. Até quem já participou de calls comigo, a gente está aí há algumas semanas, né, já trabalhando de home office. Eu tenho 2 crianças pequenas, elas interrompem a gente, então no começo era uma coisa que a gente ficava um pouco constrangido, sem saber como lidar, mas se tornou uma coisa natural, né? Estamos em casa, temos filhos, seja eles de qualquer idade, e acho que a gente tem que saber lidar com esses momentos para que todos possam ficar bem, né? Tem muitos elogios vindo, eu vou depois compartilhar algum com vocês, mas pessoas falando, nossa, que ganho incrível, eu estive participando, que bacana, então parabéns para todas vocês. Eu encerro com uma última pergunta que eu trago aqui para vocês. A Associação Brasileira de Filantropia anunciou que nós tivemos nas 3 primeiras semanas aí digamos, não posso dizer a palavra confinamento, mas das pessoas um pouco mais em casa, tivemos o mesmo tanto de doações que nós tivemos no ano passado inteiro. Então, em 3 semanas, as pessoas doaram, se sensibilizaram com a situação do outro, equivalente, sem contar as doações de igrejas presbiterianas. A minha pergunta é, iniciamos aí um novo movimento? Estamos saindo disso melhores? Eu espero que sim. Eu realmente espero que sim. A gente não tem certeza de que isso vai acontecer de fato. Eu trago Suassuna aqui, né?
Eu prefiro ser uma realista esperançosa. Agora ainda não estou num momento muito otimista, eu preciso de mais tempo para medir um pouco de alguns dados, alguns passos, algumas estatísticas, porque o que acontece? No momento de muita dificuldade, onde a pessoa também está passando por essa crise, a sensibilidade fica mais aflorada. A questão é saber, quando essa crise passar, se essa sensibilidade vai se manter, se essa empatia vai continuar aflorada. Então, assim, há uma indagação. Então, essa é a minha opinião. Eu espero que sim. Eu acredito que a gente tem boas chances para que a gente possa sair dessa melhores, mas ainda não tenho certeza, tá? Então, essa é a minha opinião. Eu, como acredito muito no ser humano, eu acredito muito. Eu acho que o universo, nosso universo como um todo, nosso planeta como um todo, também está tendo muita transformação no planeta. Então, eu acredito que toda essa situação veio mexer muito com valores, com questões internas, e eu acho que as pessoas estão tendo a oportunidade de lidar com isso, a gente está vendo todo um movimento de solidariedade, de tudo isso. Eu acredito que as pessoas vão ser tocadas. Eu creio que isso vai se manter. Mas é lógico, nem todo mundo, obviamente, como a Dani falou. É uma questão muito importante, é um universo que a gente não pode alcançar, mas eu creio que o ser humano é possível. Vou também pelo lado da Silene, eu realmente acredito, eu literalmente acredito. Porque quando você olha, e não é somente o Brasil, mas você olha empresas se movendo empresas mudando, por exemplo, o tipo de produção, parando de produzir roupa para fazer uniformes, parando de produzir um item para produzir carros para poder produzir respiradores. Então, assim, olha a máquina que a gente fez, não é somente o ser humano, mas a iniciativa privada também, né? Então, acho que a gente está aprendendo na raça, né? Mesmo assim, sofrendo, né, agora, de que a gente precisa ser mais altruísta, que a gente precisa olhar para o outro. E eu acho que nesse momento de confinamento, quando a gente olha países como na Itália, onde o pessoal ia para as sacadas, cantar com os vizinhos, olha que coisa mais linda, olha que coisa, e mesmo longe, trazendo amor nas relações, né? A gente está deixando de ser tão individualista para olhar muito mais para o coletivo. E eu acho que assim está sendo uma mudança muito forte. Então não sei se a gente vai conseguir voltar àquilo que a gente que passou. Inclusive porque eu imagino que esta crise não seja uma crise vai durar só mais um mês. É algo que vai perdurar por algum tempo. A gente está falando de uma questão que essa é uma doença que é cíclica, né? Então, em algum momento volta, em outro país aí volta. Então, eu acho que isso deve perdurar por mais tempo. Graças a Deus, né, gente? Perdure esse altruísmo. Eu estou aqui de frente para uma janela. Vocês não estão... Alguém deve ter uma janela perto de vocês. Olhem só o céu que está tendo agora. Ontem, o pôr do sol foi maravilhoso. Então, olha que coisa linda. Vamos aproveitar isso, que é tudo de bom. Eu acho que o convite para que a gente seja melhor, a gente está tendo, né? Então, assim, o convite, a porta foi aberta para que sejamos seres humanos melhores. Aí depende de cada um, o que cada um tem para oferecer e quer oferecer. Então, eu espero que a gente possa sair dessa melhor. Eu espero que tanto a iniciativa privada, né, quanto os indivíduos consigam entender que sim, é possível ter um mundo melhor, é possível a gente proporcionar condições e relações mais amistosas, mais amorosas, mais compreensíveis. Depende da gente, depende de cada um de nós. Então, assim, não dá para que a gente haja só no momento de dor. É melhor que a gente haja sempre por amor, né? Que a gente consiga estar sempre trazendo a nossa amorosidade, a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa fé, o nosso olhar para o céu bonito. Então, assim, é um convite, a vida está nos convidando. Você quer estar em que lado? O lado do céu bonito ou do céu, né, cinzento e com tantas dificuldades? Então, depende do que cada um quer, para onde cada um quer ir. É isso. Perfeito. Então, gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Estouramos 3 minutinhos no nosso tempo. Então, gostaria de agradecer a Cláudia, a Daniela, a Silene pela oportunidade de dividir e discutir esse tema conosco. Gostaria de falar para todos que nos acompanharam, muito obrigada por todos os elogios e comentários aqui, sensacional, a participação de vocês, obrigada mesmo.
Gostaria de falar que todo esse conteúdo foi gravado, estará disponível nas nossas mídias sociais, no blog Talk Science, no site da feira. Então, sigam as nossas mídias sociais. Toda semana temos um conteúdo novo. O próximo conteúdo, apenas na próxima semana, que não, mas no dia 30 de abril, a gente vai trazer um debate, mais ou menos o tema jurídico. Então, a gente vai discutir um pouquinho as questões tributárias e trabalhistas, como que conhecer um pouco de leis pode, enfim, ajudar a sua empresa a sobreviver, né, nesse período tão incerto. Então, toda semana as FCS se comprometem a entregar um conteúdo novo, seja ele técnico ou um tema de gestão, para ajudar vocês, enfim, para que possamos juntos passar por essa fase. Aos que tiverem interesse e puderem, peço que permaneçam agora. Silene vai trazer uma vivência para todos nós. Aos que, por acaso, têm algum outro compromisso, é só desconectar da live. Aos que puderem permanecer, são muito bem-vindos e convidados. Então, oficialmente, eu encerro aqui, agradecendo novamente a todos vocês que estiveram presentes e as queridas Cláudia, Daniela e Silene pela generosidade em ceder o seu tempo e compartilhar essa discussão conosco. Obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo. Bom, Silene, é contigo. Vamos lá, então. Bom, é uma vivência, gente. Quem é muito racional, talvez tenha um pouquinho de dificuldade de participar, mas eu acho que se você se permitir um pouquinho, vai ser muito útil e vai te ajudar muito, vai aliviar bastante o nosso coração, tá? A ideia é a seguinte: em primeiro lugar, eu quero que você identifique qual é a emoção negativa que está muito presente na tua vida agora. Então, sei lá, é o medo, é a angústia, o desespero, como disse o tema do nosso evento, né? Então, identifique qual é a emoção pesada que você está tendo agora, tá? Então, a primeira coisa identificou? Maravilha. Segunda coisa, que tamanho tem essa emoção com você agora? Ela é pequena, ela é grande, ela é gigantesca? Sei lá, vou dar um exemplo, tá? Eu tô com muito medo. Que tamanho tem o seu medo? 1 metro, 2, 3, ele é maior que você, ele é mais largo, ele te cobre todo. Então, define um tamanho para esse medo, tá? Estou dando exemplo do medo, mas aí cada um tem a sua emoção. Segunda coisa, que cor tem essa emoção? Qual é a cor? Ele é vermelha, ele é roxa, ele é preta, enfim, tá? Terceira coisa, qual é a consistência dessa emoção? Ela é vou dar um exemplo, ela é uma barra de ferro? Ela é uma tora de madeira, de árvore? Ela é uma geleia, uma gelatina que gruda, sei lá. Você dá a sua consistência, tá? Então, são 3 coisas bastante importantes. Vamos imaginar que você identificou que nessa emoção ela parece como uma geleia mole, mas que gruda. Estou dando um exemplo. Qual é o antídoto que pode desintegrar essa consistência? Então, vou dar um exemplo. No caso da geleia, se você colocar uma água quente, ela vai amolecer, tá certo? Se for um ferro muito forte, se você colocar uma solda com fogo, ele também vai derreter. Se for uma madeira, colocar fogo, ela vai queimar. Então, cria esse antídoto. Beleza? Ok. Definido isso, agora eu quero que você encontre uma posição confortável aí onde você estiver. Tá? Eu gostaria de colocar uma musiquinha, mas não deu certo a musiquinha, né, Nádia? Mas vamos ser musiquinha mesmo, tá? Então, vamos, em primeiro lugar, encontra um lugar confortável. Fecha os teus olhos agora, que é importantíssimo. Tá bom? E leva atenção para o teu corpo agora. Como é que está o seu corpo? Sente o seu corpo. Observa se tem alguma parte do seu corpo que esteja tensa, que você perceba alguma tensão maior, e solte. Solte o couro cabeludo, vai soltando os músculos do seu rosto, isso, o pescoço. Se sentir alguma tensão no pescoço, mexe o pescoço, roda, gira, ou para frente, para trás, mas solta. O objetivo é que você solte o seu corpo, você permite se soltar. Isso. Agora eu quero que você leve atenção para a sua respiração. E nós vamos fazer 3 respirações. Você vai inspirar profundamente
vai segurar um pouquinho esse ar e vai soltar lentamente pelo nariz. Inspira pelo nariz e solta pelo nariz. Isso. Mais uma vez, inspira, segura um pouquinho e solte. Mais uma vez, inspira bem profundamente e solte. Isso. Cada vez que você solta o ar, você relaxa o seu corpo. Relaxa os seus pensamentos. Isso. Vai se permitindo soltar. Agora eu quero que você mentalize um lugar na natureza que te é agradável. Pode ser uma praia, pode ser um campo, uma montanha. Um lugar que você sinta paz, que você sinta tranquilidade. Isso. E se transporte mentalmente para esse lugar. Observe esse lugar, a tranquilidade que ele te passa. Ele te traz proteção, te traz uma energia de tranquilidade. E agora, nesse lugar, eu quero que você mentalize aquela sua emoção no tamanho, na consistência e na cor que você determinou. Ela está na tua frente, essa emoção. Olhe para ela com toda a intensidade. Deixa ela trazer tudo que ela está promovendo em você nesse momento. Isso. Você pode experimentar até uma taquicardia. O que ela traz, ela vai mostrando para você agora. Agora eu quero que você pegue o antídoto que vai desintegrar a consistência dessa emoção. E você vai vendo que esse antídoto, ele vai desintegrando. Alguns mais rápido, outros mais lentos, mas você vai mentalizando que isso está se desintegrando totalmente. Vai se permitindo desintegrar parte por parte. Ele vai diminuindo de tamanho. Ele vai perdendo a cor. E à medida que ele vai desintegrando, ele vai sendo consumido pela terra, pelo chão. Vai puxando toda essa energia que te fazia mal. Você vai sentindo gradativamente o alívio de toda essa energia que estava aí. Ela está desintegrada, totalmente desintegrada. E você sente aí uma liberdade, você sente uma leveza muito grande. E você pode até se mobilizar, se movimentar nesse espaço tão lindo que você está, da natureza. Você pode correr, você pode soltar, você se sente leve, você se sente solto. E você aproveita essa oportunidade, você aproveita esse momento gostoso. E aí você se senta em um lugar bem tranquilo aí nesse lugar. Aproveita essa leveza. Aproveita esse momento e agradece. Gratidão pela vida. Gratidão pelas oportunidades. Gratidão por esse corpo que acolhe a minha alma, que me leva para todos os lugares. Gratidão pelos meus pais que me deram a vida. Gratidão pelo trabalho que eu tenho. Gratidão pela estrutura que eu tenho. Gratidão pelos amigos, gratidão pelos companheiros, gratidão pelos parceiros, gratidão pelos filhos, pela família, gratidão pela saúde. Gratidão, profunda gratidão a esse universo maravilhoso, que nesse momento traz para nós
uma grande cúpula de muita luz, de muita paz. Aonde você estiver, você recebe, você sente nesse momento uma luz intensa de paz, de tranquilidade, de amor, de compaixão. Isso. Você vai respirando profundamente, assimilando toda essa energia. E à medida que você vai respirando, você vai tomando contato com o seu corpo novamente. Devagar você vai trazendo movimentos, voltando a atenção para onde você está, nesta sala. Vai respirando mais uma vez profundamente. E lentamente você vai abrindo e fechando os olhos, até conseguir mantê-los abertos. Esse é um exercício, gente, eu fiz muito rápido, porque a gente não tem muito tempo, você pode repetir ele e dar o tempo de ir sentindo cada etapa, né? E desintegrar mesmo. É uma forma de a gente mentalmente ir trabalhando isso diariamente. Às vezes a gente não consegue no primeiro momento, a gente tem dificuldade de concentrar, mas é um exercício, faz parte de uma prática de exercício aí, tá bom? Muita gratidão por vocês ficarem aí e estarem aí trabalhando juntos, né? Gratidão mesmo. Helene, obrigada. Obrigada por essa resposta, obrigada por essa vivência. De novo, Dani e Cláudia, obrigada aí pela parceria, pela participação. Obrigada a todo mundo, realmente uma turma muito bacana que continua aqui com a gente até o final. Muita gente mandando parabéns, gratidão, foi show, parabéns a todos, ótimo conhecimento, experiência, enfim, tem muitos comentários aqui. Então, muito obrigada a todos vocês. Para quem se sentiu convidado, até a próxima. Para quem se perdeu, em breve todos vocês receberão o link também para poder assistir no conteúdo e compartilhar isso. E enviaremos uma pesquisa para todos vocês. Enfim, comentem, são 3 perguntas apenas, mas nos ajudem a fazer com que encontros como esse sejam cada vez melhores e mais produtivos. Muito obrigada a todos. Então, Obrigada. até a próxima. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Beijo para vocês. Beijo, gente. Beijo.